O segredo do sucesso de uma mulher era a paz. O verdadeiro sucesso sempre vem acompanhado de paz de espírito. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz, buscam-na e a perseguem. Os salmistas aconselharam: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Salmos 34,14. Na Bíblia, paz significa muito mais do que a ausência de conflitos. É ela responsável por muitas bênçãos e harmonia. Uma funcionária de um empresário exercia um efeito pacífico sobre os que a cercavam. Quando havia algum desentendimento, bastava que a mulher entrasse no escritório para que cessassem as brigas. O homem finalmente descobriu o segredo de sua funcionária, estudiosa do poder do pensamento, sabia como silenciosamente abençoar pessoas, atmosferas e condições com vibrações de paz. Os salmistas prometeram: vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Além disso, aconselharam: em favor de meus irmãos e meus amigos, direi: paz esteja com vocês. Salmos 122,6-8. Se expressarmos medo, ressentimento, críticas ou quaisquer outras emoções negativas que causam ausência de paz, não conseguiremos alcançar muitas coisas na vida. O ato de abençoar traz paz interna e externamente. É possível sermos pacificadores em qualquer situação se a abençoarmos em vez de condená-la. Portanto, abençoe a dor, os problemas financeiros, as personalidades complicadas ou as condições preocupantes com o seguinte pensamento: paz. Pare de lutar. Como o ato de abençoar trouxe-lhe paz e prosperidade. Uma dona de casa da Califórnia escreveu: como nossa casa fica em uma área desértica próxima a Yucca Valley, temos de ir à cidade uma vez por mês para resolver questões de negócios e fazer compras. Duas simpáticas irmãs trabalham como arrumadeiras no pequeno hotel onde costumamos nos hospedar. Conhecemos essas senhoras em dezembro. Em abril, o hotel havia sido vendido para outras pessoas. Havia uma terrível atmosfera entre os novos donos e os funcionários. Adoramos os empregados e, em pouco tempo, conhecemos os donos e suas lindas filhinhas. Apresentamos às senhoras o poder próspero do pensamento pacífico e positivo. Meu marido sugeriu que elas abençoassem cada quarto do estabelecimento enquanto os arrumavam todos os dias com vibrações de paz e prosperidade. Dissemos o mesmo aos proprietários, mostrando-lhes o poder do ato de abençoar os quartos todas as manhãs, imaginando-os sempre ocupados pelos melhores e mais prósperos clientes. Eles andavam preocupados com o negócio, mas, na última vez que nos hospedamos ali, as finanças iam muito bem. As duas arrumadeiras abençoam agora suas bolsas com pensamentos abundantes de melhoria. Uma delas confessou-me que seu pagamento aumentou muito desde que começou a agir dessa maneira. A outra, que desejava reformar sua cozinha há muito tempo, ouviu a seguinte declaração de seu pai, que jamais havia ajudado os filhos: vou-lhe emprestar $50 para a reforma de sua cozinha. Além disso, recebeu $100 de presente de sua mãe. Hoje, as duas senhoras ensinam outras pessoas a abençoar pessoas, situações e questões financeiras como forma de trazer de volta a paz e a prosperidade para suas vidas. Abençoamos nosso filho. Ele se casou com uma boa moça e vai indo muito bem na faculdade. O poder da bênção transformou sua vida. Abençoamos nossa filha e ela voltou para a igreja. Está estudando à noite para melhorar sua posição no emprego. Por diversas vezes, usamos o poder do ato de abençoar para promover a paz em situações e personalidades controversas e, até mesmo, em objetos inanimados, sempre com resultados impressionantes. A oitava bem-aventurança próspera é um processo de cura e prosperidade capaz de trazer resultados maravilhosos. 8. Abençoados os que se dispõem a experimentar a purificação interna que acompanha a expansão do pensamento, pois serão recompensados com resultados maravilhosos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Mateus 5, 10, 12. Alguns estudiosos acreditam que essa última bem-aventurança tenha sido anexada às outras 7 muito tempo depois. Provavelmente, Jesus percebeu que,
Conforme seus seguidores tentavam usar as belas atitudes descritas acima, podiam sofrer perseguições por aqueles que traziam pensamentos conservadores e limitados, que passariam por uma purificação interna, ou quimicalização, em suas ideias e em suas vidas. Essa bem-aventurança não significa que devemos ser mártires. Toda perseguição começa internamente. Aquilo pelo que mais somos perseguidos é nosso pensamento temeroso. A fonte de nossas perseguições nada mais é do que nosso próprio estado de espírito limitado. Sempre que pensamos de maneira grandiosa, lutamos com nossas crenças limitadas do passado. Grandes profetas e líderes iluminados conviveram muitas vezes com esse conflito interno para obter crescimento. Eles também estavam sendo perseguidos, mas de forma interna. Evolua ou desapareça, é uma afirmação verdadeira. Quando passamos pela iniciação para o pensamento mais amplo, estamos evoluindo, mas é possível que nossa sensação seja de que estamos desaparecendo. O crescimento e a expansão nem sempre são confortáveis, mas são extremamente necessários se desejamos seguir em frente. Uma dona de casa da Califórnia escreveu: "Pensei que sabia o que era quimicalização até que passei por uma. Que turbilhão de emoções! Estou começando a notar os maravilhosos resultados que me esperam conforme concluo a purificação de meu ser, abrindo caminho para os bens desejados." Graças ao excelente capítulo intitulado Quimicalização. Um processo de cura do livro Leis Dinâmicas da Cura, escrito pela doutora Catherine Ponder, saberei passar por esse processo de purificação de forma vitoriosa. Quando começar a usufruir do pensamento positivo, as antigas ideias de limitação e ausência que por tanto tempo estiveram alojadas em seu subconsciente virão à tona e poderão até mesmo repreendê-lo. Quem você pensa que é para esperar que tantos bens lhe alcancem? Por que esperar prosperar se nunca teve o bastante? Por que esperar ser bem-sucedido se teve tantos fracassos? Por que esperar ter saúde se sofreu de tantos males? Por que esperar por milagres se teve uma vida tão deprimente? Tais atitudes de limitação, ausência e fracasso poderão insistir, suas expectativas são boas demais para ser verdade. São maravilhosas demais para acontecer de fato. E, ainda que se realizassem, seriam boas demais para ser duradouras. Quando Jesus disse: "Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus", tencionava afirmar: você saberá que está em processo de obtenção de resultados, que sua mente está sendo purificada de temores e limitações, que sua vida está sendo libertada de problemas quando começar a pensar de maneira próspera e as antigas atitudes surgirem de seu interior, buscando persegui-lo. Nesse caso, não desista, alegre-se. Será a última vez que aparecem para, em seguida, deixá-lo para sempre. Sua confiabilidade no ponto de vista expandido trará avanços. É hora de dizer: paz. Pare de lutar para as dúvidas e temores. É esse o momento de declarar: ao passar por essa experiência de maneira construtiva, seguirei em direção a bens ainda maiores. As leis dinâmicas da cura. Iniciou sua cura. Um empresário de Ohio escreveu: depois de ler em Leis Dinâmicas da Cura que a quimicalização seria um processo de purificação, percebi o que vinha acontecendo comigo. Não sabia que os problemas e dificuldades que vinha sofrendo recentemente eram parte do processo de quimicalização, portanto, sempre buscava uma maneira de interromper aquela desconfortável purificação interna quando deveria deixá-la fazer seu trabalho para que novos bens pudessem se aproximar. Neste exato momento, estou passando por uma quimicalização física em meu corpo, que está criando condições favoráveis para que a cura permanente ali se estabeleça. Uma cura que tem tentado se aproximar há mais de 3 anos. Mas eu não percebia o que estava acontecendo e não cooperava. Porém, agora, farei o que for necessário. A quimicalização trouxe-lhe um emprego muito melhor. Certa vez, quando ministrava uma palestra em Nova Orleans, conheci uma senhora que passava por uma quimicalização em suas questões financeiras, mas que não se dava conta disso. Quando terminei minha apresentação, a mulher dirigiu-se a mim em tom de acusação: acabo de perder meu emprego, onde trabalhei por muitos anos. E tudo aconteceu quando comecei a estudar sobre o pensamento positivo. Minha resposta surpreendeu-a: isso é ótimo, porque a senhora acaba de ser mandada para a sua promoção. Percebi que ele não gostou muito do que ouvirá, pois desejava que eu me comovesse com sua situação. Mais tarde,
quando voltei àquela cidade para outra palestra, a mulher apareceu novamente. Dessa vez, disse, agora percebo que aquele período difícil nada mais era do que a quimicalização e purificação que sofria. Depois de perder o emprego do qual nunca havia gostado, consegui o melhor trabalho de minha vida. Hoje, sou a única mulher a ter um cargo elevado no governo. As deduções mensais que hoje aparecem em meu holerite são maiores que todo o salário que costumava receber. A senhora estava certa. Eu realmente fui mandada para uma promoção, porém, tudo aconteceu somente depois que passei por uma purificação interna. Minhas finanças estão tão boas que consegui que meus 3 filhos entrassem para a faculdade. Graças a Deus pela quimicalização. Como um homem atraiu uma transação de $800.000. Quando Jesus disse, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Estava nos oferecendo uma fórmula de prosperidade. Queria dizer que quando outras pessoas usarem palavras de limitação, ausência e dificuldades como se fossem a verdade sobre condições financeiras, é hora de pensarmos, falarmos e agirmos de maneira próspera. Um jovem investidor comprovou essa afirmação. Durante um período de recessão, participou de uma de minhas palestras sobre prosperidade e começou a falar nesses termos. Seus sócios se aproximaram, provocaram-no, e, de certa maneira, perseguiram-no por causa das previsões otimistas que apresentava. Disseram-lhe, seu pensamento positivo não o levará a lugar nenhum na situação de recessão que vivemos no mercado de ações. Você deveria desistir e fazer como nós, que nos preparamos para a falência. Em vez disso, o homem declarava a si mesmo todos os dias, dou graças pelas prósperas transações financeiras em que todos os envolvidos serão satisfeitos, bem-sucedidos e abençoados. Um cliente com o qual não fazia negócios havia anos telefonou-lhe. O resultado foi que o homem investiu $800.000 mesmo durante um severo período de escassez. Tratava-se de um dos maiores investimentos individuais já feitos naquela companhia. O corretor não só recebeu muitos cumprimentos dos conselheiros, como nunca mais foi insultado por usar o pensamento positivo. Conclusão: a mais bela atitude, usar sempre o poder próspero da alegria. Talvez os últimos versos nas Belas Atitudes de Jesus contenham o maior ensinamento de prosperidade de todos. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. O céu simbolizava o estado de espírito rico e elevado que pode ser absolutamente gratificante tanto interna quanto externamente. Jesus sabia que tais estados de espírito alegres funcionavam como um ímã pelo qual todos os ricos do céu e da terra se atraíam. Um empresário do Texas escreveu: escrevo em gratidão pelas grandes mudanças positivas que aconteceram com meus pais e minha filha desde que passei a meditar sobre a alegria. Tornou-se um prazer ligar para meus pais somente para conversar. Eles são tão agradáveis. E não foi sempre assim. Minha filha, por sua vez, está finalmente se acertando em seu casamento. Há também um próspero poder no uso da alegria. Estou enfim conseguindo saldar minhas dívidas. É realmente uma grande vitória. Ao darmos graças com satisfação pelos perfeitos resultados em tudo o que nos diz respeito, a recompensa que obteremos por usar de tão sublime pensamento nos levará a experiências mais benéficas em todos os níveis de nossas vidas. Com essa alegre observação, Jesus finaliza suas belas atitudes. Resumo. 1. As belas atitudes de Jesus indicam algumas das mais importantes leis dinâmicas da prosperidade já oferecidas à humanidade. O uso dessas básicas atitudes generosas sempre pode trazer resultados maravilhosos. 2. Quando for confrontado por multidões, como Jesus enfrentou seus seguidores em vez de transmitir pensamentos negativos, suba ao monte através de leituras, estudos e meditações sobre prósperos pensamentos. Em seguida, convoque seus discípulos, seus pensamentos e sentimentos e ensine a eles ideias e palavras prósperas. Agindo dessa maneira, podemos multiplicar e melhorar aquilo que já possuímos. Pensamentos e palavras de abundância trarão o que nos pertence por direito divino mais seguro e rapidamente do que qualquer outro método. 3. As prósperas, belas atitudes eram: 1. Seja receptivo e esteja disposto a aprender e praticar o pensamento positivo. 2.
A lei básica da prosperidade diz que o homem deve considerar Deus como fonte de suas provisões. 3. Quando o humilde pratica o poder próspero do perdão e do desprendimento, experimenta vastos bens. 4. A vontade de Deus para com os homens é rica. 5. Pratique o poder próspero do amor. 6. Pratique o poder próspero das imagens. 7. Pratique o poder próspero da paz e da bênção. 8. A quimicalização é um processo de cura e prosperidade capaz de trazer resultados maravilhosos. 9. Com essa alegre observação, Jesus finaliza suas belas atitudes. Use sempre o poder próspero da alegria. Capítulo 5. A prosperidade vinda da oração do Senhor. Às vezes ouço as pessoas dizerem: sei que as orações funcionam, mas não sou muito bom nisso. Não sei muito bem como começar. Se conhecer a oração do Senhor, nada mais será preciso para começar a desenvolver uma consciência milagrosa de oração desde que saiba como orar, seguidas vezes, vagarosamente e com autoridade, sentindo o significado das palavras, clamando por seu poder, provocando sua milagrosa energia. A oração do Senhor está entre as preces mais claras e curtas de todas as religiões. Podemos dizer que sua duração é de apenas 15 segundos. Mesmo que declamada em conjunto por uma numerosa congregação, não levará mais do que 30 segundos. Contudo, apesar dessa brevidade, a oração do Senhor traz um dos maiores números de fórmulas de sucesso já oferecidas à humanidade. Embora seja usada com bastante frequência, poucas vezes é interpretada sob esse ponto de vista. É considerado um breve resumo das boas novas trazidas por Jesus através dos evangelhos. Alguns acreditam que a oração seja, por si só, um evangelho repleto de poderes de cura, harmonia e prosperidade. É um prazer para o Pai entregar-lhe o reino dos céus, e recebê-lo deve ser igualmente prazeroso. Essa parece ser a mensagem fundamental da oração do Senhor. As fórmulas de sucesso nela contidas nos mostrarão como receber tais bênçãos. O segredo da saúde, juventude e sucesso de uma mulher. As pessoas adotaram o hábito de repetir automaticamente as palavras da oração do Senhor de uma só vez ao invés de pronunciá-las devagar e diversas vezes. Portanto, não percebem seu poder de cura e prosperidade. Declarar repetidas vezes a oração do Senhor traz tanta energia quanto comer ou beber. Quando meditamos sobre a oração, declamamos suas palavras ou simplesmente a escrevemos diversas vezes, trazemos à tona e nos sintonizamos à mesma consciência de cura que Jesus usou para restabelecer os cegos, os aleijados e os incuráveis. Quando declaramos repetidas vezes a oração do Senhor, entramos em sintonia com o mesmo próspero poder de que Jesus se valeu para alimentar 5.000 pessoas, transformar água em vinho e fazer surgir dinheiro da boca dos peixes. Sim, a oração do Senhor está repleta de poderes incríveis que podem ser libertados em nossa vida diariamente. Declará-la repetidas vezes pode fazer com que todo o seu ser se acenda com novas energias, poderes e substância. Certa vez, deparei-me com uma empresária que tinha todo o seu tempo e energia completamente consumidos. Mesmo assim, ela nunca parecia se cansar. Quando a questionei sobre seu segredo de sucesso, respondeu-me que todos os dias, por meia hora, ela descansava, relaxava e meditava repetidas vezes sobre todas as frases da oração do Senhor. Ao refletir sobre elas em alguns momentos em silêncio, em outros em voz alta, sentia-se preenchida por uma energia e um poder renovados. Novas formas para se resolver antigos problemas eram reveladas e bens melhores surgiam. Sentia que aquela era a maneira mais prática e mais poderosa que encontrou para resolver seus problemas, garantir sua saúde e se manter cheia de energia e longe do cansaço. A empresária trabalhava por muitas horas. Além disso, participava de diversas atividades com amigos e sócios. As pessoas sempre comentavam sobre sua aparência jovem e enorme vitalidade. Ela afirmava que declamar a oração do Senhor repetidas vezes exercia sobre ela esse efeito, enchendo todo o seu ser de ânimo. Dizia que se não dedicasse pelo menos meia hora meditando sobre a oração do Senhor e declamando-a, seria o mesmo que ficar sem uma refeição do dia. Os segredos de sucesso dos primeiros cristãos também podem ser seus. No ano de 40 d.C. aproximadamente, uma escola foi formada em Jerusalém com o exclusivo intuito de entender o que Jesus dizia. Os primeiros cristãos,
estudiosos dessa escola, repetiam suas palavras, parábolas, promessas e ensinamentos com tanto afinco que tiveram suas vidas transformadas. Embora tivessem iniciado como simples discípulos, acabaram por se tornar apóstolos destemidos e iluminados. Esses poucos homens comuns foram capazes de espalhar a extraordinária mensagem do Evangelho repleta de boas novas, por todo o mundo antigo, um feito colossal para aqueles tempos. E transformaram as vidas daqueles para quem pregavam. Bastava entrar em contato com sua consciência para ser curado e prosperar. Alguns historiadores afirmam que os discípulos realizaram ainda mais milagres do que Jesus. E por que tinham tanto poder? Além dos outros métodos que costumavam utilizar, declamavam a oração do Senhor repetidas vezes. Eis um dos primeiros segredos de sucesso que podemos aprender com a oração do Senhor. Em vez de passar correndo por ela em apenas 15 segundos, declame-a repetidas vezes com autoridade. Dessa maneira, nossos caminhos se abrirão para que conheçamos seu efeito eletrizante, enérgico e transformador sobre nossas vidas. Com essa prática diária, a oração do Senhor poderá nos levar literalmente até os melhores bens que jamais pensamos. Uma doença incurável foi superada. Uma senhora teve sua doença considerada incurável. Desesperada, a mulher viajou metade dos Estados Unidos para visitar um famoso médico espiritual. Ao chegar, esperava receber um tratamento altamente espiritual, místico talvez, para auxiliá-la em sua cura. No entanto, ficou extremamente surpresa ao ver que o famoso médico não fazia mais nada além de declamar a oração do Senhor diversas vezes. A mulher foi mandada de volta para casa apenas com a recomendação de repetir a oração do Senhor várias vezes por dia. Em algumas semanas, a então incurável doença desapareceu completamente. O segredo para superar condições difíceis. Dizia-se no passado que os que buscavam ajuda no santuário de Lourdes eram instruídos a declamar a oração do Senhor pelo menos 15 vezes enquanto se banhavam nas águas medicinais. Os povos antigos acreditavam que o 15 era um número místico capaz de dissolver condições difíceis da mente, do corpo ou de relacionamentos. Quando houver um problema financeiro aparentemente complicado, ou alguma grande necessidade, será o momento de declamar a oração do Senhor pelo menos 15 vezes todos os dias, de preferência em voz alta. Dessa maneira, as condições ruins serão interrompidas e desaparecerão para sempre. Se as circunstâncias não lhe permitirem a liberdade de declará-la em voz alta, escreva, ao menos 15 vezes durante o dia. As autoridades espirituais não foram as únicas a perceber o poder de cura presente na oração do Senhor, também médicos tradicionais o notaram. No século XVI, Paracelso, considerado um médico milagroso em Zurique, Suíça, citou o poder de cura encontrado na oração do Senhor. O médico dizia também que teve lampejos de genialidade ao declamar a oração repetidas vezes. Uma empresária livrou-se de suas condições difíceis. Uma empresária ouviu falar a respeito do poder de dissolução de situações difíceis presente na oração do Senhor. Por ter sofrido com um problema durante anos sem que seus estudos espirituais ajudassem, decidiu tentar esse novo método. Todos os dias, recolhia-se em seu quarto para declarar a oração do Senhor por pelo menos 15 minutos. Orava vagarosamente, refletindo sobre cada frase que se relacionava ao seu problema de alguma maneira. Obteve excelentes orientações não só sobre como resolver sua situação, mas também teve lampejos de esclarecimento sobre diversos outros níveis de sua vida, especialmente no trabalho. Certo dia, enquanto fazia suas declarações, ouviu e sentiu aquelas antigas amarras começarem a se desfazer e desaparecer de sua consciência. Em poucas semanas, seus relacionamentos tomaram um novo rumo, todas as barreiras sumiram e obteve os bens que sempre buscou. Seus sócios chamavam de milagre toda essa mudança, mas ela sabia que havia simplesmente testemunhado o maravilhoso poder da oração do Senhor. Porque a oração do Senhor tem poder próspero. Um empresário da Califórnia escreveu: através de meus estudos sobre a obra Leis Dinâmicas da Prosperidade, comecei a prosperar. Então, depois de atingir um nível elevado de consciência e ter demonstrações de abundância, descuidei-me. Decidi que não precisaria mais me valer de tais leis, que havia avançado, e que poderia simplesmente viver. Acreditei que a abundância continuaria a fluir. Aposto que a senhora já sabe o que aconteceu em seguida. Após um período de 3 anos apenas vivendo, vi minha renda líquida anual de $500 mil cair para 50 mil.
Hoje me pergunto como posso ter sido tão tolo. Estou novamente dedicando-me à prática da purificação, do perdão e do desprendimento. Tenho passado momentos preparando listas com os bens específicos que almejo, usando declarações de prosperidade e trabalhando as imagens de meus desejos. Além disso, tenho priorizado Deus em termos financeiros por meio da doação. Sim, aprendi da maneira mais difícil que vale a pena sermos específicos sobre a prosperidade se desejarmos que a prosperidade seja específica a nosso respeito. E que, quando atingimos o sucesso, não devemos nos acomodar. O velho ditado, o que não se usa, perde-se, é totalmente verdadeiro. Quando parei de usar as leis internas da prosperidade, perdi seus resultados externos. Nunca mais deixarei de ser específico sobre minha prosperidade. A oração do Senhor é um dos documentos espirituais mais importantes de todos os tempos, pois mostra ao homem como ser específico quanto à sua prosperidade e como obter o verdadeiro sucesso através de métodos espirituais. No 6º capítulo do Evangelho de Mateus, a oração do Senhor contém alguns dos mais maravilhosos segredos de prosperidade que já foram passados à humanidade. São chamados segredos simplesmente porque a maioria das pessoas não costuma estudar ou aplicar a oração do Senhor sob o ponto de vista da prosperidade. Entretanto, foi sob essa visão que Jesus falava quando pregou as fórmulas de sucesso contidas na oração do Senhor. Na versão americana da Bíblia, a oração do Senhor soa mais como uma súplica, enquanto, em outras versões, especialmente na tradução de Ferrar Fenton, trata-se de uma série de afirmações determinadas. Nelas, encontramos fórmulas de prosperidade, o que não é incomum nos ensinamentos de Jesus, um homem sempre positivo e determinado. Fazia muitos pedidos a Deus e os manifestava. Suas orações eram constituídas de uma forte afirmação após a outra. Em nenhum outro lugar tudo isso fica mais evidente do que nos estudos das fórmulas de sucesso presentes na oração do Senhor. Uma das razões para que a oração tenha tanto poder é o fato de Jesus ter passado por todas as provações, tribulações e tentações que a maioria de nós tem de enfrentar no curso de nossa vida. No mundo em que cresceu, Jesus conheceu as tristezas e privações de ser pobre. Tinha consciência de que o acúmulo de riqueza dos mais abastados era alcançado à custa da expansão da pobreza. Conhecia a existência deplorável e miserável que levava o povo palestino. Judeus e herodianos constantemente disputavam com os romanos o reino de Israel. Por sua vez, os romanos indicavam governantes entre os judeus, que exigiam impostos mais elevados e pagavam mais caro para obter posição política. Por consequência, havia tirania e impostos abusivos, especialmente para os mais pobres. Esses foram apenas alguns dos motivos que levaram Jesus a transmitir o evangelho de abundância a seus seguidores, e porque era ouvido com tanta atenção. Os benefícios internos e externos. As necessidades internas e externas do homem estão incluídas na breve e concisa oração do Senhor. Essa é a principal justificativa para o imenso poder dessa oração, que é dividida em duas partes. Parte I: os benefícios internos, das quase 70 palavras da oração do Senhor. As primeiras 26 se referem à natureza de Deus presente tanto no interior do homem quanto do universo. Quando o homem reconhece em Deus a fonte para todas as suas provisões, suas necessidades internas são satisfeitas. O uso diário dessa parte da oração acarretará um rápido desenvolvimento espiritual. Poderemos nos deparar com um lado novo e mais positivo de nosso ser. Experimentaremos a paz de espírito. Sentiremos um amor tão imenso por Deus e pelo próximo que não conhecemos. Além disso, essa prática poderá abrir caminhos para que recebamos a bondade de Deus em forma de vastos benefícios em todos os níveis de nossas vidas. Parte 2: os benefícios externos. A segunda metade da oração do Senhor aborda as necessidades externas do homem quanto a orientações, perdão, prosperidade, proteção e resultados. Quando levamos a sério o poder presente na segunda metade da oração, nossas necessidades diárias podem ser atendidas. Trata-se de um convite para inaugurar as bênçãos de Deus em seu dia a dia. Ao seguir a recomendação de Jesus que vemos nas últimas linhas da oração do Senhor, poderemos desenvolver a capacidade de ir além de nossas expectativas e de obter demonstrações perante os problemas da vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não deixe de clicar naquele sininho para receber em primeira mão todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.